Signo de Virgem, o perfeccionista. Signo da Terra, oposto de Peixe, sexto signo do zodíaco, sexta casa, regido por Mercúrio. O nativo de Virgem, em modo favorável, é franco, fidedigno, inocente e amável, com o dom de fazer as outras pessoas sentirem-se especiais, desejadas e merecedoras. Vocês têm mentes penetrantes e são os portadores de cura indisputados do zodíaco. De todos os signos, são também quem tem a cabeça mais fria, lógicos, analíticos e muito diligentes. As pessoas de Virgem tendem a ser espertas, com uma inteligência incisiva que vai direita à questão. Conseguem também distanciar-se facilmente das emoções e são bons a tomar decisões difíceis que mais ninguém quer assumir. É muito típico de Virgem concentrar-se na tarefa em curso e levá-la por diante para a tornar bem-sucedida, sem alarde. Vocês, virginianos, são verdadeiramente calmos e, sobretudo, fleumáticos. Há uma espécie de pureza em Virgem, que é deveras atraente. A integridade e a honestidade destacam-se e vocês seguem padrões muito elevados em cada área da vossa vida. Por vezes, essas expectativas são duras para que nós, pobres mortais, estejamos à altura. É verdade que Virgem desfavorável pode ser um osso duro de roer. A muitos níveis, a vossa incapacidade para tolerarem a mudança ou algo com a mais ínfima insinuação de caos deriva da ansiedade. A vossa companheira quase constante. Tentam em vão dominá-la, insistindo no pormenor, na ordem e rotina, por parte de todos e em tudo. Virgem desfavorável. É inegável que a energia desfavorável de Virgem pode tornar alguns de vós difíceis, controladores e críticos, a ponto de a pessoa que é alvo dela preferir saltar de um penhasco do que continuar a ouvir. Vocês também tagarelam insensatamente. Conheci nativos de Virgem que falam até e eu sentir como se um martelo pneumático estivesse a tentar chegar ao meu cérebro através dos ouvidos. O que agora, e eu penso nisso, teria sido menos doloroso do que continuar a ouvir. Conseguem ser incisivos e perspicazes. Decompõem-se literalmente tudo. O mais belo, arco-íris, o pôr do sol, e não esqueçamos as pessoas, incluindo aquelas que amam e que vos amam. Quando soltam a língua de virgem, a pobre vítima pode sentir-se como se tivesse sido cortada ao meio por uma espada de samurai. Não vou estar com meias palavras. Vocês são capazes de ser verdadeiramente cruéis. Por vezes, uma neblina generalizada de negatividade parece descer sobre os nativos de Virgem. Uma incapacidade para ver o bem ou o potencial de algo. Podem, por exemplo, ser extremamente picuinhas com o dinheiro, como dividir a conta até ao último cêntimo e recusar-se a contribuir com mais do que consideram ser a sua parte. Gorjeta pelo serviço? Qual serviço? Questionam-se e depois continuam a arruinar a noite ao analisar tudo o que acham que correu mal. Se tem uma grande influência de Virgem no seu mapa astral e algo diz-lhe que é muito familiar, pode estar a sentir-se bastante desconfortável. No entanto, não pense que, mesmo que por vezes se comporte assim, isso implica que não é boa pessoa. Pode ultrapassar este comportamento negativo e é até urgente que o faça, porque de momento o seu espírito livre está aprisionado num lugar de veras terrível, dominado pela agressividade para consigo e para com os outros. No entanto, não tem de ser assim. Reconhecer a sua tendência para ser crítico constitui o primeiro passo. Conceberemos o plano de ação à medida que avançamos. Como digo sempre, aqueles que vos criticam, o nativo de Virgem ataca por medo. Medo de perder o controle, medo de ser magoado. Portanto, a primeira e a mais importante das coisas que deve fazer é admitir que é vulnerável e imperfeito. Comete erros, toda a gente os comete.
não tem imunidade à lei universal que determina que todos fazemos asneiras ocasionalmente. Este é o vosso maior desafio da vida e cabe-lhe fazer tudo o que puder para aceitar o facto de não ser perfeito. Lembre-se que quando reconhece a sua vulnerabilidade, as pessoas veem-no de uma maneira diferente e tratam-no melhor. A vida fica mais fácil em todos os sentidos. Se vive ou trabalha com nativos de Virgem, de certo sabe como isso pode constituir um desafio. Acredite que é pior para eles. É fácil reagir negativamente às críticas, mas tente não retaliar. Não leve as coisas demasiado a peito. Este é de facto um exemplo clássico de a questão ter mais a ver com pessoas de Virgem do que consigo. Observe a causa essencial do medo do nativo de Virgem, em modo desfavorável, e tudo será revelado. A sua verdadeira tendência e motivação são, em geral, tão puras como a neve acabada de cair. Maneiras mais rápida de atalhar os medos deles consiste em perguntar-lhes o que receiam. Sim, é provável que respostem que nada receiam, mas mantenham-se firmes e eles acabarão por se abrir. Aproveite bem as suas reservas de compaixão, se conseguir mobilizar algum sentido de humor. Isso também ajudará. Os virginianos são excessivamente analíticos. Em modo favorável, quem está sob a influência de virgem revela-se brilhante a analisar situações, problemas e pessoas. Mas em desfavorável, pode perder-se a tentar ponderar cada fator individual, a testar os respectivos riscos, a avaliar e a medir, acabando, em geral, por lhe exaustar a força vital. Isto pode ser muito extenuante e provocador à ansiedade, tornando impossível chegar a uma decisão. Se tem uma grande influência de Virgem no seu mapa astral, deve encontrar maneiras melhores de agir a sua ansiedade. Sugiro um processo em duas etapas. Primeiro tem de ser racional e perguntar quais são os riscos e os problemas potenciais. Depois, proponho que se inunde com os sucos de satisfação. Faça uma lista de tudo o que está a correr bem. Estou em segurança, sou saudável, a minha família está bem, tenho um teto para me abrigar, etc, etc. As coisas simples e importantes. Não há problema em estar tão preparado quanto possível para as eventualidades que o afligem, mas depois esqueça-as por completo. Se viver ou trabalhar com nativos de Virgem, tente ser paciente com a necessidade que tem de analisar ao pormenor cada passo a passo. Forneça-lhes tantos pormenores quanto puder, sem que você mesmo enlouqueça, e lembre-se que eles se apoiam, na maioria, na lógica. Portanto, apelo é esta. Se tem um patrão de Virgem, respeite a sua necessidade de perfeição. Seja sempre honesto, mas use as palavras expectativas e realista, em vez de se comprometer demasiado e provocar nervos a ambas as partes. Os virginianos também são inquietos e ansiosos. Estamos a chegar à raiz de todos os combates dos virginianos em modo desfavorável. No vosso melhor, andam um pouco tensos e precisam de se animar. O mais frequente é estarem cronicamente ansiosos. A vossa necessidade de analisar e controlar relaciona-se com o medo. E quando o virgem desfavorável se apresenta em pleno, pode levar a pessoa a ficar seriamente preocupada e demasiado fria. Consequência da ansiedade e do medo profundo de não dominar a situação, o que não lhe é nada benéfico. Se tem uma grande influência de Virgem no seu mapa astral, precisa de se animar. O humor é um grande remédio para todos. Procure centrar-se na magia do momento. Praticar a gratidão é uma forma poderosa de repelir a preocupação e a negatividade. Pessoas ansiosas elaboram listas mentais intermináveis de questões que as aprovam, mas não das coisas que são maravilhosas, seguras, saudáveis e positivas. Tente enumerar aquilo por que se sente grato. Virgem favorável é um portador de cura. Acredito que o signo de Virgem é o mais potente e natural agente de cura do zodíaco. Os nativos de Virgem sabem intuitivamente o que dizer e quando, e podem fazer-nos sentir a pessoa mais valorizada do planeta.
São honestos e desinteressados. O Virgem é o signo mais puro do zodíaco, daí o seu nome. Muitas vezes vocês são um pouco ingênuos, o que pode ser aborrecido ou adorável, consoante quem está a avaliar. E têm uma certa infantilidade, o que leva a que nunca envelheçam verdadeiramente. Penso que tem algo a ver com o facto de terem um coração puro. A vossa honestidade brilha como o luar e, quando consideram alguém digno do vosso afeto, estão sempre presentes para essa pessoa. São atentos, francos e desinteressados. Em geral, são frugais nos elogios, mas quando os fazem, o destinatário pode ter a certeza de que são sinceros. Virgem é como o antídoto para a conversa fiada. Vocês nunca toleram os patetas de boa vontade. No plano de vista do nativo de Virgem, a lisonja, a deturpação e as mentiras são moralmente condenáveis. Vocês são verdadeiramente honestos. Podem sentir que estão sozinhos quando são verdadeiros e depois fustigar-se por causa disso, o que é típico de Virgem. Desde que tenham o cuidado de não magoar alguém desnecessariamente ou dizer a verdade por vingança, precisamos de mais como vocês. Também são muito astutos. As pessoas de Virgem que exibem traços favoráveis são inteligentes, perspicazes e astutas. É o mais analítico de todos os signos e parece ter aptidão para discernir rapidamente entre o que resultará ou não. Tem também um sentido inquietante de oportunidade que garante que produz a informação útil com o seu cérebro conhecedor no momento adequado. Se um amigo ou colega precisa de um diagnóstico preciso ou de alguém para deslindar o caos e dizer o que realmente se deve fazer, Virgem é a solução. É prestável e dedicado. Vocês gostam de dar bom uso ao rigor mental e adoram ser úteis. Gostam de sentar-se pacientemente debruçados sobre um problema ou a escutar alguém, a despejar o coração até encontrarem uma solução. No amor, os nativos de Virgem irradiam uma pureza e uma certa inocência que os torna de imediato atraentes. E são amantes e companheiros fiéis e dedicados. Conheço um homem de Virgem que deixou de falar com um amigo casado porque ele traía a mulher. Isto é típico de Virgem. Não apreciam a traição, as mentiras ou desonestidade. O mais engraçado é que este indivíduo nem sequer gostava da mulher do amigo, mas no que lhe dizia respeito. Se conseguia mentir e enganar, a companheira de vida não era quem ele julgara ser. Os virginianos podem ser puritanos, mas, em geral, são seres humanos muito decentes. O problema é que têm expectativas tão elevadas que muitas vezes é difícil alguém estar à altura delas. São os perfeccionistas do zodíaco e devem ter cuidado para não serem demasiado críticos ou arriscarem-se a ficar sozinhos. A questão é que vocês veem o potencial de alguém, por isso custa-vos aceitar quem eles são nesse momento. Tentam melhorá-los para o tornar incomparáveis, mas é irrealista. Os que manifestam o lado desfavorável de Virgem colocam os amantes num pedestral e depois passam meses ou anos a descompô-los numa tentativa de os aperfeiçoar. Isto pode ser extremamente destrutivo da felicidade de todos. Na carreira, os virginianos são grandes concretizadores, notabilizando-se em tudo o que exige dedicação, discernimento a níveis elevados de concentração. O vosso sentido inato de estilo tipicamente depurado e preciso faz de vós designers extraordinários, sobretudo no domínio da moda e estilistas consistentes. A outra vocação que atrai os virginianos é a medicina e tudo o que estiver ligado a processos de cura. São cirurgiões brilhantes, médicos, enfermeiros, cientistas e pessoas das tecnologias das informações. Com a sua atenção ao pormenor, paciência a nível de concentração. Como virginianos requerem estrutura e ordem para terem um desempenho à altura das vossas capacidades. Não saem bem em ambientes caóticos. As aptidões sem rival para a organização fazem de vocês um trunfo de peso para qualquer patrão. E quando canalizam energia favorável, não apenas são metódicos, mas quase zen na vossa perícia.
a libertar espaço para que o vosso melhor trabalho se revele no seu máximo esplendor. A vossa outra maior força no que se toca à carreira é a incrível ética de trabalho. Ninguém trabalha como os virginianos. Na saúde, os problemas de saúde dos virginianos derivam da sua incapacidade para se libertarem do stress. Vocês interiorizam demasiado, por isso sofrem do estômago, desde síndrome de irritação do intestino a úlceras. Para não falar da tensão arterial elevada, várias perturbações da ansiedade e distúrbios obsessivos e compulsivos. É absolutamente essencial para o bem da sua saúde ao longo do prazo que aprenda a gerir o stress, uma técnica simples, mas eficaz, que ajuda os nativos de Virgem é, como referi, escreverem tudo o que os atormenta. Você não é o género de pessoa que considera fácil partilhar as suas preocupações, por isso, tudo o que o liberta é uma ajuda. E se pensa que pode padecer de distúrbio de ansiedade, de fobia ou de um distúrbio obsessivo-compulsivo, procure ajuda profissional. Embora seja verdade que os virginianos tendem a sofrer de mais maletas do que os outros signos, o signo governa a saúde e a cura em geral. Também são propensos à hipocondria. Espero que tenham gostado. A vossa astróloga Beca.